Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Passando aqui para nossa resenha sobre futebol, eu quero falar sobre as finanças do Grêmio, porque nessa época de pandemia, muito tem se falado, muitos estudos têm sido publicados, e tem uma matéria do jornalista Rodrigo Capello, do Globoesporte.com, que fala de finanças, e ele trouxe uma matéria falando das finanças do Grêmio até 2019, né? Parece até que o presidente Romildo estava prevendo. Não, isso é administração, que já vinha sendo feito há algum tempo, mas eu quero falar da realidade agora. E agora, o Grêmio tem dinheiro ainda ou não? E é sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora. Dá aquele moral, né? Joinha aquele like pra gente fortalecer a resenha. Não te inscreveu no canal ainda? Pô, te inscreve no canal aí. Espalha nos grupos de WhatsApp e aciona o sininho para receber as notificações, porque aqui no canal Alex Bagé, a bola e a resenha não param. Vamos lá então. Tem algumas coisas sendo meio que confundidas nesta época de pandemia no que diz respeito às finanças dos clubes brasileiros, tá? Não vou nem falar do mundo, vamos falar aqui dos clubes brasileiros. Alguns clubes já tinham problemas de administração, então quem teve problema de administração vai sofrer muito mais agora nesse período da pandemia e no pós-pandemia também. Quem já vinha sendo administrado vai ter dificuldade, mas já tinha uma maneira de conduzir o barco, de tocar o barco, como diria o eterno Ricardo Boechat. Por que eu estou dizendo isso? Porque em alguns momentos parece que a decisão do presidente Romildo Bolzan Júnior de ainda não ter conversado com os jogadores para reduzir salário, parece que é algo sobrenatural. Não é. Eu estou indo muito mais pela questão do planejamento. Nós podemos até discutir, podemos discordar, acho que faz parte da democracia, mas tinha um planejamento traçado que mesmo sem futebol, o Grêmio até 30 de junho resistiria às finanças. Isso foi dito pelo presidente Romildo Bolzan Júnior, isso foi dito pelo vice-presidente de futebol Paulo Luz, isso foi dito pelo CEO do Grêmio, Carlos Amodeu. Esse era o planejamento do Grêmio, digamos que era a primeira parte do planejamento. Olha, porque quando começou a pandemia, nós todos, inclusive você aí de casa, ou que você está no carro, ou está no celular acompanhando o vídeo, todos nós tínhamos uma ideia de que isso passaria muito rápido. Chegou a se falar que não, isso aí 15, 20 dias, no máximo um mês, está tudo de volta, tudo normal. O vírus vai sair da nossa vida muito mais rápido do que entrou. E não foi isso que aconteceu. Mas esse planejamento do Grêmio, ele já ditava até 30 de junho. Olha, o primeiro semestre, se não chegar, se não terminar a pandemia, a gente acaba revendo isso. E o caso do Caio Henrique é um exemplo muito prático disso que aconteceu. É um exemplo muito prático. O Grêmio já não conseguiu pagar a primeira parcela e conseguiu prorrogar para que a primeira parcela fosse paga junto com a segunda, lá no segundo semestre. E daqui a pouco, quando por qualquer motivo lá o Caio Henrique foi solicitado pelo Atlético de Madrid, o Grêmio não fez força nenhuma para ficar com o Caio Henrique. Por quê? Porque automaticamente, além da cláusula de contrato, o Grêmio acabava deixando de pagar aí algo em torno de 5 milhões, um pouquinho mais de 5 milhões, entre uma das parcelas, porque aí não vai pagar as duas, vai pagar só uma, e mais os salários do Caio Henrique até o final do ano. E sabe que eu tenho nos últimos dias buscado pensar algumas formas assim, porque eu não vejo outra saída para os clubes que não seja apostar na categoria de base. Por exemplo, quando o Grêmio agora solicitou, o Cruzeiro está devolvendo o menino Jonathan Robert, e a gente está vendo que parece que ele vai de novo ser emprestado só que por futebol português. Quando ele voltou, quando surgiu a informação da volta dele, eu pensei, poxa, ele é a função mais ou menos ali do Thiago Neves. Então por que vai renovar com o Thiago Neves, que tem contrato só até dezembro? Não renova com o Thiago Neves, aposta no menino que já está aqui, e que ganha bem menos que o Thiago Neves, e que vai querer muito mais do que o Thiago Neves. Eu sei que não é tão simples assim, as coisas não funcionam no estalar de dedos, mas tem alguns jogadores do Grêmio que não tem, nesse momento de pandemia, porque o Grêmio fazer uma proposta para que eles fiquem. O caminho vai ser realmente a redução. Aí nós vamos entrar no outro ponto. A administração do Grêmio, comandada pelo presidente Romildo Bolzan Júnior, definiu que até 30 de junho estava tudo certo. Não tudo certo, né? Modo de falar, força de expressão. Mas que até ali o Grêmio poderia suportar sem precisar chegar nos jogadores. Bom, quando falamos, e eu tenho atualizado, tenho conversado com o presidente Romildo pelo menos 2, 3 vezes por semana, em toda atualização, o presidente sabe que agora ele vai ter que apertar o botão das medidas mais drásticas. E a medida mais drástica que é apontada pelo Grêmio é ter que daqui a pouco bater na porta de banco para pegar empréstimo, porque você cria uma dívida com o banco para pagar uma outra dívida. Então dívida para pagar dívida não dá, você fica com 2 dívidas. Você não resolve um problema, você cria mais um. Então essa é a medida drástica que o Grêmio evita. Para que o Grêmio evite chegar no banco e poder pedir dinheiro, o Grêmio vai ter que chegar nos jogadores e vai ter que especificar tudo aquilo que a maioria dos trabalhadores brasileiros está passando.
ó, durante 3 meses a gente vai reduzir 25% lá do que você ganha em carteira e aí depois volta ao normal. É uma maneira de se jogar. Alguém vai ter que abrir mão. Só que a gente não pode confundir, e isso aconteceu nos últimos dias, com aquela história que o Renato tinha entrado em cena ligado para os jogadores. Eu acho que o Renato até pode fazer isso, só penso que ele não deve fazer isso, porque neste momento, se ele agir como um diretor, como é que depois o diretor ou o presidente vai cobrar o Renato? Isso a gente já discutiu aqui. Eu só quero deixar uma coisa bem clara de tudo que a gente está acompanhando, tá? Não confundam as coisas. O Grêmio até 2019... perfeito, porque vinha administrando e era um clube que encerrava sempre no positivo. Digo mais, ultrapassa o 2019. Os 3 primeiros meses de 2020 foram superavitários. Sobrou no caixa do Grêmio 12 milhões de reais. Dá mais ou menos 4 milhões por mês. Se você pegar janeiro, fevereiro e março. Só que daí chegou a pandemia e a pandemia mudou tudo isso. Então o Grêmio de agora não tem dinheiro. Por quê? Porque o Grêmio não está conseguindo ter o mesmo volume de venda, por exemplo, na loja do que tinha antes. Por quê? Porque não pode ter aglomeração, porque a loja ficou muito tempo funcionando só no online. Tem uma série de coisas que todo mundo sabe aqui. Então tem uma sintonia que ela vira uma equação. Se você gasta mais do que você recebe, você acaba tendo prejuízo. Então a situação do Grêmio, que vem muito bem administrado na gestão do presidente Romildo, não confundam o que eu estou dizendo. Eu não estou transformando aquilo que era bom em algo ruim. Eu só estou sendo prático. Hoje o Grêmio não tem mais dinheiro. Os jogadores do Grêmio terão que entender. E terão que ser sensíveis nesse momento, como todo trabalhador foi. Que vai ter que reduzir salário. E que os super salários, aquele que daqui a pouco surgia uma proposta e alguém ia lá, batia na porta do departamento de futebol e barganhava um aumento para não sair, não vai acontecer mais. As coisas mudaram. A bolha explodiu de maneira geral e atingiu também o futebol. Então, só deixando uma coisa bem clara, o Grêmio é muito bem administrado, eu não estou dizendo o contrário disso. Agora, não confundam o que aconteceu até a pandemia com o que vai acontecer daqui para frente. Daqui para frente, o Grêmio também é um time sem dinheiro e o Grêmio é um time que ainda está tentando não ter que recorrer a banco para colocar dinheiro na conta. E isso também é louvável e de se aplaudir pela administração. Só que para não chegar no banco, vai ter que chegar no jogador e vai ter que reduzir salário. E vai ter que daqui para frente, de repente, apostar muito na base. Ah, eu vou trazer o fulano. Tá, o fulano ganha quanto? 400. Tá, mas eu não tenho um igual o fulano, pelo menos aqui. Olha, tem um menino que tem. Tá, mas ele ganha quanto? Ele ganha 50. Então vamos investir no menino e não traz o fulano para ganhar os 400. A partir de agora, a regra mudou. Abraço a todo mundo aí. Não sai do vídeo sem dar o like, sem dar o joinha. Não sai do vídeo sem se inscrever no canal. Espalha nos grupos de WhatsApp. Dá aquele moral, aperta o sininho para receber as notificações. Abraço a todo mundo aí.